Bom, pessoal, então, uma das grandes sacadas dessa disciplina, e vocês vão ver que vários exercícios da disciplina cobram esse conteúdo, é o fato da gente usar design patterns, tá? A gente já falou um pouquinho sobre design patterns lá na disciplina do Web 2, provavelmente o professor Dieval, o professor Rafael, sei lá, das disciplinas de Java Web, lá, de linguagem de programação orientada a objetos, também falou sobre design patterns. E aqui nessa disciplina, a gente tem uma aula sobre design patterns e vocês têm os exercícios para fazer, para vocês correrem atrás e darem uma estudada boa nesse conteúdo, tá? Eu vou falar basicamente sobre os design patterns clássicos, não são os design patterns. É que hoje em dia está muito na moda design patterns e tem design pattern para tudo, né? Até para análise de sistema tem design pattern. Mas eu vou falar sobre os design patterns, que são a base e o conceito específico do que é um design pattern, para vocês poderem depois entender os outros design patterns, os design patterns que não são especificamente os básicos, mas design pattern de aplicação, de acesso a dados, etc e tal, que a gente também usa. Eu vou comentar um pouquinho sobre eles aqui, tá? Os autores principais que todo mundo cita, que é os caras que vocês precisam conhecer, que falam sobre padrões de projeto, são esses quatro caras aqui, ó. É o Gama, o Helm, o Vlissades, sei lá, e o Johnson, tá? Opa! Esses caras aqui são os caras que são conhecidos como GOF. GOF significa Gang of Four, gangue dos quatro, tá? São os quatro caras. Então, quando vocês veem alguém falando assim, eu peguei o livro do GOF, então é o livro dos quatro caras aqui, do Gama, do Helm, do Vlissades e do Johnson, tá? Esse livro é um livro que contém lá um catálogo com, sei lá, 23, 24 design patterns, onde eles explicam o que é o design pattern, para que é usado, qual é o objetivo dele, e colocam uma implementação, alguns acho que até tem pseudocódigo, mas colocam uma modelagem simples de como que seria feito, tá? Esse livro é antigo, eu acho que ele deve ser o quê? De 80 e poucos, alguma coisa assim, tá? Mas essa ideia, a ideia de design pattern, ela é tão boa que ela resistiu aí ao tempo e todo mundo hoje em dia usa, tá? Então, vamos à definição. Então, os padrões de projeto são descrições de objetos que se comunicam e classes que são customizadas para resolver um problema de projeto genérico em um contexto específico. Eu quero ressaltar algumas coisas aqui, ó. Resolver um problema de um projeto genérico. E esse genérico aqui, ele tem a ver com ser qualquer problema, qualquer projeto, e principalmente um projeto recorrente. O que é um projeto recorrente? É aquele problema, né? O que é aquele problema recorrente? Aquele problema que volta e meia você tem. Nossa, eu já vi esse problema. Putz, eu tive um outro projeto que eu tive que resolver isso. Aí você volta lá nos seus códigos antigos, lá, dá uma olhadinha. Resolvi assim, vou usar a mesma ideia. Seria mais ou menos para isso. Então, são esses, isso que significa os padrões de projeto, essas descrições de como que os objetos, né, que são as classes instanciadas, e como que você customiza classes, como que você implementa essas classes, que resolvem esses problemas genéricos, tá? E o contexto específico seria para resolver o seu problema naquele momento, tá? Então, seriam soluções genéricas para problemas recorrentes quando você está desenvolvendo os seus projetos. Aqui, ó, soluções genéricas para problemas recorrentes. Soluções que podem ser usadas em vários contextos, isso é, aquele mesmo problema ele pode ser usado para várias coisas, tá? Essa que é a principal sacada. Por exemplo, eu vou falar de um design pattern depois ali, que é um design pattern que se eu não me engano, o exemplo que eu dou ali é o exemplo clássico de manutenção de equipamentos. Você vai fazer uma modelagem de um sistema de manutenção de equipamentos. Esse sistema de manutenção de equipamentos, quando chega um equipamento para você dar manutenção, pode ser que aquele equipamento seja formado por outros equipamentos. Você pode dar manutenção num sub-equipamento. E eu estou fazendo aspas com os dedos e você não está vendo aqui, tá? Um sub-equipamento. E aí você tem uma hierarquia que é um equipamento que pode ter equipamento. Você fica pensando, caracoles, como é que eu faço a modelagem desse troço? Porque dá um nó na cabeça, porque daí você tem um cara que tem ele mesmo dentro, e daí você tem, tá, beleza, eu vou fazer uma ordem de serviço para um equipamento, mas pode ser para um sub-equipamento, meu Deus, como é que eu faço isso? Tá? Aí existe um padrão de projeto que resolve isso para você, que é chamado de composite.
estou escrevendo com o mouse, por isso que está ficando feio. Composite, não que minha letra no quadro seja bonita, tá? Composite, tá? Esse composite é um jeito de você modelar esse problema para resolver essa questão de modelagem, como é que você faz os caras interagirem ali. E é claro que essa questão de um equipamento que pode ter outros equipamentos dentro dele, pode ser colocado em outros contextos. Por exemplo, um contexto de uma pessoa que pode ser chefe de pessoas. Tá? E daí você tem uma relação de chefe, sei lá, alguma coisa hierárquica, assim, ou uma árvore genealógica, sei lá. Então você pode pegar esse mesmo problema de um equipamento que tem equipamentos dentro dele e você fica sem saber como modelar para outros contextos. E aí quando você conhece design patterns, essa que é a principal sacada, e é por isso que eu faço vários exercícios para vocês lerem todos os design patterns. Quando você conhece design patterns, na hora que você tiver um problema desses, você vai pensar, putz, eu li sobre isso. Tem algum lugar, você vai lá, procura, achei. É assim que resolve. Tá? Essa que é a sacada. Só que, óbvio, né? Para você resolver, para você conseguir trabalhar com essas coisas, com essas soluções, você tem que conhecer muita orientação a objetos. Tá? Você usa a orientação a objetos de verdade. Você usa a herança, você usa polimorfismo, você usa interfaces. Polimorfismo não é uma coisa que serve só para cair na tua prova de LPO, não é. Serve para alguma coisa, você usa polimorfismo quando você está resolvendo os seus problemas, tá? Principalmente se está usando design pattern, usa muito polimorfismo, tá? Mais para frente a gente até explica um pouquinho, eu posso explicar para vocês o que é de novo polimorfismo, vocês vão entender, tá? Interface também, nossa, essa porcaria de interface que inventaram aí do Java não serve para nada. Serve, só que o professor de linguagem de programação orientada a objetos, não estou falando do nosso professor, mas do professor que explica, porque eu até não sei que se ele explica isso não, mas em geral os professores não explicam aonde que se usa interface. A interface é um recurso que é usado para diminuir o prejuízo que foi causado pela remoção da herança múltipla do Java. Não é só isso. Interface tem um porquê, e mais para frente, se vocês quiserem, eu explico para vocês casos específicos onde a interface ela cai como uma luva, e você modela aquilo e fica lindo, maravilhoso com a interface. E você só entende isso quando você tem uma maturidade um pouquinho maior em desenvolvimento, em orientação a objetos, em análise. Mas a gente explica isso para vocês se vocês quiserem mais para frente, tá? Sem estresse, tá? Mas não é só para isso. E as implementações de padrões de projeto usam esses mecanismos. Você precisa entender por que eles servem. Classe abstrata, método abstrato, tudo isso, usa tudo isso, tá? Não, e não precisa de herança múltipla, tá? A herança múltipla, ela foi tirada do Java porque para você implementar a herança múltipla, você precisa de muito recurso. Você precisa a implementação é complicada, tem N detalhes que tem que ser vistos, tá? E aí, na época do projeto do Java, da proposta do Java, a ideia era que a coisa fosse mais leve, porque a gente tinha hardware muito pior do que a gente tem hoje, e os caras queriam rodar esse troço em controle remoto, em TV Box, em coisa simples, tá? Então, eles não podiam tornar a linguagem muito complexa, e daí eles resolveram, né? Fizeram um estudo, um equilíbrio ali, né? Entre implementar a herança múltipla ou não, e foi decidido não implementar a herança múltipla, e hoje em dia, várias linguagens não implementam herança múltipla, porque não precisa, tá? Você consegue contornar a herança múltipla com outros mecanismos, tá? Quer uma linguagem com herança múltipla? Beleza, então vai programar em C++, Smalltalk, Flavor, sei lá, tem várias linguagens que possuem herança múltipla para você brincar e são bem legaisinhas também, tá? Quais são os benefícios de você pensar em padrões de projeto ou de você correr atrás disso? Então, você aprender com a experiência dos outros, tá? Quando os caras escreveram o livro, é porque os caras tiveram N problemas e viram que aquilo acontecia várias vezes em vários projetos. Então, você pega a experiência das outras pessoas e traz para você. Você não está... Veja, isso é uma coisa bastante interessante. Você não está inventando o treco, você só está aprendendo e usando. Você não precisa nem inventar esse troço. É só aprender o que significa e usar. Tá? Eu não estou exigindo muito de vocês, é só usar. Não precisa inventar o troço, tá? Outro benefício do padrão de projeto é que você vai escrever bons projetos orientados a objetos. Se você estiver pensando em padrões de projeto, o teu projeto, a tua implementação do projeto vai ficar melhor, porque você vai conhecer
padrões de projeto, você vai conhecer orientação a objeto de um jeito mais profundo, vai ficar muito legal. Claro que o teu projeto não pode ser um Lego de padrões de projeto, não é esse o objetivo. O objetivo é, quando você encontrar o problema, você resolve ele com o padrão de projeto se existir. Não que você pense, beleza, vou começar um projeto, quais são os padrões de projeto que eu vou usar? Não é assim que a coisa funciona, tá? Outra é você usar um vocabulário comum. Lá em Web 2, vocês devem lembrar que a gente usou um padrão de projeto, tal do Facade. Hoje, se eu falar para vocês, pessoal, aqui, olha só, o pessoal usou um Facade. Você sabe do que eu estou falando, cara. É um vocabulário comum, tá? Assim como o DAO, assim como o MVC, assim como o Composite agora que vocês conhecem. Ah, o cara usou Composite. Opa, você sabe do que se trata. Você pode até não saber implementar ou não ter implementado, mas se você der uma olhadinha no livro do Goff lá, você vai achar ele, tá? Ajuda a documentação e aumenta a produtividade, porque você não tem que ficar pensando naquele troço lá, tá? É só usar. Então, esse é o livro do Goff. Ah, ele é de 94, tá? Essa versão aqui é de 94. São os 4 caras. Eles colocam implementações de código em C++ e Smalltalk. Smalltalk foi uma grande linguagem lá de orientação a objetos. Foi onde surgiu, por exemplo, o MVC, tá? Foi com o Smalltalk. E nesse livro do Goff você tem 23 padrões de projeto clássicos, tá? Pode dar uma olhadinha na internet que vocês encontram trechos, eu estou fazendo aspas com os dedos de novo, desse livro aí para vocês darem uma olhadinha. Os padrões de projeto são separados em 3 categorias, os criacionais, os estruturais e os comportamentais. Os criacionais, nós temos aqui o Abstract Factory, né, uma interface para criar objetos sem especificar suas classes concretas. Veja, olha só que porcaria. Para você vir para essa disciplina, você tem que saber orientação a objetos. Por isso que ela está no 5º período. Por isso que eu falo, gente, não dá para fazer essa disciplina sem Web 2 e sem você ter feito LPOO, pelo menos, para você saber do que eu estou falando. Porque eu não vou explicar o que é uma interface. E você tem que saber o que é o objeto e o que é uma classe concreta. Tá? Para você poder entender o que significa. É uma interface para criar objetos sem especificar suas classes concretas. Builder permite diferentes representações para o objeto sendo construído. Factory Method, interface para a criação de objetos, mas as subclasses definem qual classe será instanciada. Esse troço é bem legal, porque você define um métodozinho lá e ele cria para você o que você definir. Prototype clona objetos para ter independência entre a criação e os objetos criados. Pô, mas é legal usar? Não, de vez em quando pode ser que sim, que você possa querer... Nossa, parecendo a Anitta falando, né? Às vezes sim, às vezes não, hoje sim, ontem não. Mas às vezes pode ser interessante, se você precisa dessa independência entre a criação e os objetos, pode ser legal você usar um padrão de projeto criacional, como por exemplo um Abstract Factory, um Prototype, alguma coisa assim. Singleton, nós usamos Singleton, eu expliquei para vocês sobre Singleton, quando eu falei sobre, lá em Web 2, sobre o escopo da aplicação, vocês viram mais ou menos o que é um Singleton. Garante que a classe tem somente uma instância e dá uma maneira global de acessá-la, somente. Você define uma classe e essa classe pode ter uma instância, você não pode fazer new, você não pode clonar, você não pode pegar um outro objeto diferente dela, é sempre o mesmo objeto, tá? Isso acontece muito, muita gente usa, e é importante vocês conhecerem isso, tá? Então, é Singleton. Os padrões de projeto estruturais, Adapter, transforma a interface de uma classe em outra interface, de tal modo a retirar, por exemplo, a incompatibilidade. Ah, eu tenho uma interface com um monte de método, mas eu quero usar um pouquinho diferente. Opa, você cria uma outra em cima dela, então você adapta a interface. Então, uma coisa mais ou menos assim. Bridge, desacopla a abstração de sua implementação. Assim eu consigo variar essa implementação de forma independente. Composite, que eu expliquei para vocês agora, trata objetos como uma estrutura de árvore do tipo parte todo. Então, se você tiver isso, existe um padrão de projeto chamado Composite que resolve. Decorator. Pô, se vocês usaram lá com o Rafael ou com o Dieval, abrir arquivo em Java, e daí você abria um input stream, aí você colocava um buffer de input stream em volta, lembra que vocês faziam esses bagulho? Isso é Decorator, isso é a aplicação do padrão de projetos Decorator. Se você um dia precisar fazer isso, eu quero poder mudar as responsabilidades de forma dinamicamente, só fazendo esses new, você tem que implementar um Decorator. Aquilo lá é Decorator. Facade nós usamos em Web 2.
Flyweight, para quando precisa representar um grande número de... O flyweight é peso leve, né? Um grande número de objetos e alguns são compartilhados e você não pode guardar tudo em memória porque não cabe. E você precisa compartilhar essas informações, você pode implementar esse flyweight. E proxy, que seria um substituto para manipular objetos reais, adicionando alguma funcionalidade. Por exemplo, você pode fazer isso, por exemplo, para acessar. Eu quero acessar um objeto local, mas esse objeto local, por debaixo dos panos, vai acessar remoto. Pode ser um proxy. Tá? Comportamentais, ali, ó. Cadeia de responsabilidade. Se uma requisição pode ser tratada por algum objeto em uma cadeia, mas é desconhecido. Então, encaminha a requisição aos objetos sucessores. Command encapsula uma requisição com objeto. Tinha uma época, hoje em dia eu acho que não tanto, mas tinha uma época que o pessoal, quando programava em Java Web, adorava usar command. Adorava usar command. Command seria mais ou menos assim. Imagine lá em Web 2, naquelas servlets que nós tínhamos, quando você queria chamar uma operação que você queria fazer, você chamava um método lá do nosso facade, né? Ao invés de você chamar um método, você chama um método geral, genérico, chamado, por exemplo, executar, e você passa como parâmetro um objeto, né, nesse executar que tem a descrição do comando que tem que ser feito. Seria mais ou menos isso, tá? Interpreter aqui define uma representação para a gramática de uma linguagem. Iterator, uma maneira de acessar elementos sequencialmente sem expor sua representação. Isso aqui o Java usa, lá os iterator. Mediator encapsula um conjunto, como um conjunto e os objetos interagem. Memento, esse memento é legal, uma maneira de guardar o estado de um objeto para depois poder restaurar aquele estado. Então, eu tenho um objeto, eu quero guardar, eu vou mexer nele, mas eu quero guardar aquele estado anterior. Então, o memento resolve esse problema. Gente, hoje em dia, tá uma galera programando em Angular, em React, sei lá o quê. E qual que é a onda do momento? Programação reativa e tal coisa. Programação reativa, uma das bases da programação reativa é o padrão de projeto Observer. Olha só, um treco lá de 1990, vocês não eram nem nascidos ainda, é usado hoje, é a onda do momento. Tá? Você vai programar lá em RxJS, ele usa o padrão de projeto Observer. É a implementação do padrão de objetos Observer. Então, quando o estado de um objeto muda, os seus observadores, os caras que estão plugados nele, têm que ser notificados e têm que ser atualizados. State, muda o comportamento de um objeto dinamicamente quando o seu estado muda. Strategy, isso que parece o filme lá do Tropa de Elite, né? Encapsula uma família de algoritmos e permite variá-los independente do cliente que está usando, isso que é bem legal. Template Method, se define o esqueleto de um algoritmo para fazer alguma coisa que você queira, uma operação qualquer, só que você permite que, por exemplo, um pedaço dele seja implementado em uma subclasse, aí você consegue variar, é muito massa esse Template Method. E Visitor, define uma nova operação para objetos sem mudar as suas classes. É bem interessante. Esses são os padrões de projeto do livro do Goff. Os primeiros 5 exercícios que vocês têm que fazer são baseados nos padrões de projeto. Vocês vão ter que abrir o Goff ou procurar conteúdos na internet e escrever sobre cada um desses padrões de projeto, tá? Vocês têm que descrever lá o objetivo dele, para que usa, um exemplo de uso, tá? Então, são os exercícios. Eu peço que vocês façam com carinho esse trabalho, de você escrever, porque vai ser extremamente útil para vocês na vida de vocês. Eu dei exemplos agora dos trecos que estão na onda, na crista da onda, no momento agora, por exemplo, como é o caso do Observer, tá? Que são definidos como padrões de projeto, já foram inventados há milênios atrás, tá? Então, é importante vocês terem a noção dos padrões de projeto, tá? E eu vou falar sobre alguns padrões agora. E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Eu acho que tem um exercício de padrões de projetos, ou padrões de projeto 3, que está com uma das opções em vazio lá, o F, não especifica qual padrão do projeto é. Tá, eu vou dar uma olhadinha então. Talvez eu tenha errado a digitação, talvez eu tenha esquecido de pôr o nome, tá? É o padrão de projeto 3? Isso. Pronto, anotei aqui. Aí eu vejo hoje, amanhã, e daí qualquer coisa eu já altero lá. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? Toma café enquanto isso.
Então, beleza. Deixa eu desligar minha câmera de novo. Abstract Factory. Esse aqui é um exemplo de padrão de projeto, só para vocês verem mais ou menos para que ele serve e como que você poderia aplicar ele ou para que ele é usado, tá? Então, o Abstract Factory permite a criação de objetos de uma determinada família, sem que você exponha as classes concretas. Isso é, aí que está a sacada. Você entrega para o cara as interfaces. Você entrega as interfaces ou as classes abstratas, mas não entrega as classes concretas. Porque a classe concreta pode mudar. Você pode mudar o comportamento dela. Se você entrega a interface, você entrega coisas genéricas que podem ser feitas via polimorfismo. Olha que delícia que é a orientação a objetos, pessoal. Se vocês lembrarem das aulas de orientação a objetos, lá do professor Jaime, do professor Sandra Mara, vocês vão lembrar que quando você tem o nome de uma classe em itálico, olha aqui, significa que essa classe ela é abstrata, ok? Esses caras aqui são implementados como classes abstratas, mas muita gente gosta de implementar eles como interfaces, mas nesse caso aqui a gente precisa que ele seja classe abstrata. Esse cara aqui até pode ser uma interface, tá? Mas esse cara aqui tem que ser uma classe abstrata. Então, lembrando, ó, quando você tem o nome da classe em itálico, significa que ele é abstrato, ok? Quando você tem o nome do método em itálico, significa que o método é abstrato, minha gente. Ó, lembrando vocês das aulas de orientação a objetos, ó. Nome do método abstrato. Significa que esse método criar botão, ele precisa ser implementado em todas as subclasses. Isso é, tem que ser implementado nesta classe, que é uma classe concreta. Pode ver que ele não está em itálico. Tem que ser implementado nessa classe, que é uma classe concreta. Pode ver que não está em itálico. Esse método desenhar da classe abstrata botão, como ele é abstrato, tem que ser implementado nesta classe, tem que ser implementado nesta classe aqui também, que são as classes concretas. Então, a primeira classe concreta da hierarquia de herança tem que implementar o método abstrato. Tá? Então, de novo, relembrando, né, é por isso que você precisa ter feito LPO1, LPO2, Java Web, para ter um pouquinho desse conhecimento aí, um pouco mais de canja aí de orientação a objetos, tá, pessoal? Para você poder entender do que eu estou falando. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Essa é a modelagem clássica do Abstract Factory. Quando vocês lerem lá o trabalho do Goff, lá o livro do Goff, muitas vezes ele coloca uma classe cliente. Essa classe cliente é a classe que usa o seu padrão de projeto, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, essa classe cliente, ela usa o padrão de projeto aqui, que está implementado por essas classes. A classe cliente, neste caso, ela só conhece essa classe abstrata e essa classe abstrata. Só isso que ela conhece, ok? Como que funciona essa brincadeira? Ela funciona assim, ó. Que modelagem que é essa? Essa modelagem aqui é uma modelagem de botão de interface gráfica. As interfaces gráficas no Windows não, né? Que o Windows é mais engessado. Mas, por exemplo, no Linux, a interface gráfica do Linux, você consegue trocar a interface gráfica de um jeito muito simples. E você tem vários tipos de interface gráfica no Linux. Você tem, por exemplo, uma interface gráfica chamada Motif e uma interface gráfica chamada Qt. E o que significa mudar a interface gráfica no Linux? Significa que ela vai ter um comportamento diferente, os botõezinhos vão ser diferentes, os menus vão ser diferentes, ela interage com você de um jeito diferente. Então, significa que quando você vai criar, por exemplo, um botão na sua aplicação, você tem que saber qual é a interface gráfica que você está usando. Você está usando uma interface gráfica Motif ou você está usando uma interface gráfica Qt? Por quê? Porque os comportamentos são diferentes. Então, quando você mandar mostrar um botão na sua interface, no teu programinha, na tua aplicação, você tem que mostrar um botão, ou um botão Motif, ou um botão Qt. Porque o botão Motif, ele é desse jeitinho aqui, ó, por exemplo. Ok? Já o botão Qt, ele é redondinho, assim, tudo cheio de firula, com uma sombra, assim, diferente aqui. Ok, vamos supor que seja assim. Tá? E daí tem um underline aqui, supor.
Então, quando eu mando mostrar um botão motif, ele mostra o botão com esse jeitinho aqui. Quando eu mando mostrar um botão QT, ele mostra o botão desse jeitinho. Então, você veja, o comportamento é diferente. A maneira de mostrar é diferente. Talvez até a maneira de interagir com o usuário, com a aplicação, é diferente. Tá? Então, quando a sua aplicação for mostrar um botão, eu tenho que saber qual botão eu tenho que criar. Poxa, mas aí eu tenho que ficar fazendo if para lá. If for uma interface motif, mostra o botão motif. If for uma interface QT, então mostra o botão QT. Olha que porcaria de código que fica. Toda vez que você tiver este problema, lembre-se que existe o Abstract Factory. Ela faz o quê? Ela simplesmente esconde as classes concretas para você, dando para você só as interfaces aqui, ou só as classes abstratas para você trabalhar. Mas não tem um if em algum lugar? Tem um if. Esse if vai estar dentro de um métodozinho só, tá? E vai ser um if geral, genérico, que você nem precisa se preocupar. Quando o cliente for fazer uma invocação, esse if está embutido, você não se preocupa. Fica muito massa, tá? Então, com isso, eu expliquei este lado aqui, ó. Eu tenho o botão motif e botão QT. Para eu desenhar um botão, os dois, botão motif e botão QT, precisam ter um método chamado desenhar. Então, na minha concepção, na minha modelagem, o que eu faço? Eu faço com que botão motif e botão QT herdem de uma classe abstrata, chamada botão, onde essa classe botão possui um método abstrato desenhar. Isso obriga botão motif e botão QT a implementar o método desenhar. Tá? Quando eu falo obriga, é porque vocês já viram isso lá em orientação a objetos. Tá? Vocês já sabem disso. Eu só estou batendo de novo aqui para vocês relembrarem. Então, essa é a sacada. Por mais que não esteja colocado aqui embaixo, ó, não tem desenhar aqui embaixo, não tem desenhar aqui embaixo. Mas na UML, quando você lê esse troço, você como analista, você como programador que recebe uma modelagem UML, você tem que saber que o desenhar vai estar implementado aqui embaixo e vai estar implementado aqui embaixo com essa mesma assinatura aqui, tá? Isso é obrigatório. Massa, legal. Então, com isso, eu consigo colocar todas as coisas que são genéricas a botão aqui em cima e as coisas que são específicas aqui embaixo. Como o desenhar do botão motif é de um jeito e o desenhar do botão QT é do outro, eu coloco na implementação aqui, no método concreto aqui embaixo, as implementações concretas. Massa! Mas agora, como que eu faço, então, para criar um cara desse jeito aqui, ó? Como que eu faço para criar um botão motif, criar um botão QT de um jeitão genérico? Aí eu crio a classe chamada Abstract Factory, que é o que está desse lado aqui, que é a parte legal, a parte divertida do bagulho. Eu vou ter que ter um cara chamado Motif Widget Factory e um cara chamado QT Widget Factory. Widget é uma coisa, né? Um componentezinho de tela, alguma coisinha assim, tá? Esse Motif Widget Factory é o cara que sabe criar todos os componentes do motif. E ele sabe criar um botão motif desse jeitão aqui. Já o QT Widget Factory é uma classe que sabe criar todas as coisas do QT. E ele sabe criar o botão QT, por exemplo. Ambos, esses caras aqui, eles herdam, né, do Widget Factory. E o Widget Factory, ele tem um método abstrato, ela é uma classe abstrata, ele tem um método abstrato chamado criar botão, que retorna para ti um cara do tipo botão. Epa, peraí. Como assim botão? Não tem que retornar um botão motif? Ha! Aí vem a sacada do polimorfismo. Esse cara aqui embaixo, ele vai criar para você um botão motif, mas vai retornar para você um cara genérico botão. Esse cara aqui de baixo, ele vai criar para você um botão QT, mas vai retornar um cara genérico para você do tipo botão. Quando o cliente pegar esse cara genérico e chamar o desenhar, por polimorfismo, em tempo de execução, ele vai descobrir qual desenhar que tem que chamar, ou o botão motif ou o botão QT. Só que o cliente vai estar chamando o desenhar genérico de botão. Olha que massa! Isso é polimorfismo. Para eu obter, para que esse cliente obtenha um factory e saiba qual factory ele tem que obter, essa classe Widget Factory contém um método concreto, para ver que não está em itálico, concreto, chamado obter factory, que retorna um Widget Factory, que vai ser
ou um motif with getFactory, ou um QT with getFactory, tá? Ou um ou outro, tá? Então, esses dois caras aqui vai ser um ou outro. E daí, como ele está retornando um cara genérico, with getFactory, via polimorfismo, o cliente vai chamar criar botão e vai chamar o criar botão ou desse, que vai criar um componente desse ou daquele e pau! Abstract Factory funcionou sem problema nenhum. É muito legal, funciona 100%. Vamos às implementações. Eu fiz um código implementado aqui. Então, olha só. A classe WidgetFactory, ela é uma abstract class, tá? Ah, olha aqui, ó, o método obterFactory, bem que eu estava lembrando. Ele tem que ser estático, tá, pessoal? E eu esqueci de colocar aqui, mas os métodos estáticos na UML, eles são sublinhados. Lembram disso? Aí, ó, métodos estáticos são sublinhados. Eu tenho que mudar minha modelagem e colocar o obterFactory como sublinhado. Mas olha só, o WidgetFactory, que é esta classe aqui, ela é abstrata, ela possui um método que é o obterFactory, e é nesse método obterFactory que é feito o grande if, tá? Como que esse if funciona? Se a minha interface gráfica for... Isso aqui, eu criei um método qualquer aqui, eu não sei como é que você verifica a interface gráfica, tá? Você faz do jeito que for, o que você tem que fazer. Se a interface gráfica for motif, você retorna um novo motif with getFactory. Caso contrário, você retorna um QT with getFactory. Mas, Hazer, você está retornando um motif with getFactory, mas o retorno do método é with getFactory. Como que isso funciona? São tipos diferentes. Voltamos às velhas aulas de orientação a objetos. Quando você tem uma classe do tipo motif with getFactory, então você pode criar uma variável do tipo with getFactory e instanciar um objeto desse cara aqui, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, não tem. Então você pode fazer assim, ó. Você pode criar uma variável do tipo with getFactory, tá? X que recebe um new. Bom, você não pode fazer new with getFactory porque é uma regra de uma classe abstrata. Classe abstrata não se faz new. Mas você pode fazer um new de qualquer subclasse. Por exemplo, você pode fazer do QT with getFactory. Tá? Então você pode criar uma variável do tipo da superclasse e instanciar embaixo, aliás, uma classe de baixo, uma subclasse. O contrário não dá. Tá? Não dá por quê? Por que isso aqui é possível? Porque quando você tem uma variável do tipo da superclasse, quando você faz x ponto alguma coisa, as coisas que você pode colocar aqui são coisas da superclasse somente. Como são coisas da superclasse, elas existem na subclasse. Portanto, não corre o risco de você fazer um x ponto alguma coisa que não existe numa subclasse. Mas o contrário não acontece. Se você tem um x que é do tipo QT, você tem um q que é do tipo QT with getFactory, mas instancia um cara de cima, quando você faz o ponto, como essa classe é mais especializada, pode ter coisas aqui que não tem em cima. Por isso que você não pode fazer o contrário, tá? Então, é isso. Essa é a explicação. Então, e é por isso que eu posso fazer aqui, ó, fazer um new motif with getFactory, retornar um with getFactory e um new QT with getFactory, retornar um with getFactory. E a sacada disso é fazer com que o seu cliente aqui só conheça as interfaces ou as classes abstratas, nunca conheça a parte de baixo aqui. A parte de baixo está escondidinha. Ele não precisa saber que é motif with getFactory, não precisa. Ah, além disso, você tem um método abstrato chamado criar botão, que retorna um botão. E esse retorna um botão também é classe genérica, não é a classe de baixo, tá? Vamos lá, a nossa classe motif with getFactory, ela estende with getFactory, e o método criar botão cria um botão motif e retorna o genérico. Já a classe QT with getFactory estende with getFactory e retorna um botão QT. Só que o método retorna o botão genérico. Tá bem implementadinho, sem problema nenhum. A classe botão, ela é uma classe abstrata, com um método abstrato desenhar. Significa que o método não está implementado aqui, está implementado nas subclasses concretas. A classe botão motif, ela estende botão, portanto, ela é obrigada a implementar a classe desenhar, o método desenhar.
e ele só faz um system out println, eu sou um botão motif. Já a classe botão QT, que estende de botão, é obrigada a implementar o método desenhar, e ela só mostra que eu sou um botão QT. Olha que massa. Com isso, nós terminamos a implementação do Abstract Factory. Como que usa essa tralha? Tá? Troço chato, complicado. Como que usa? Simples para dedéu. A sua classe cliente, lá no public static void main, quando ela precisa pegar uma fábrica de componentes, por isso factory, quando ela precisa pegar uma fábrica de componentes, ela não precisa explicar qual é o tipo. Ela diz assim, ó, widgetFactory.obterFactory. E esse cara retorna para nós um objeto que eu não sei qual é, mas que está atrás da interface ou da classe abstrata widgetFactory. Quando eu mando criar um botão, independente da configuração, eu faço, ó, factory.criar botão. Qual botão vai ser criado, Razer? Eu sei lá, não me interessa, porque o if está sendo feito aqui dentro, não me interessa. E ele retorna um objeto do tipo botão para mim. Quando eu mando fazer o botão desenhar, qual desenhar ele vai chamar, Razer? Vai chamar o desenhar do botão motif ou vai chamar o botão do desenhar do botão QT? Não me interessa, porque ele vai chamar o desenhar genérico de botão. Via polimorfismo, isso é, em tempo de execução, ele vai decidir, é esse ou é aquele. Como que ele decide? Ele decide descobrindo qual é a classe que está embaixo do botão aqui, daí ele chama o método certo. Isso é polimorfismo, tá? Polimorfismo é isso, ó. Eu não sei qual desenhar eu estou chamando, estou chamando desenhar genérico. Em tempo de execução, ele chama um desenhar ou chama o outro desenhar. E isso é o Abstract Factory. Massa, né, pessoal? O que vocês acharam? Top, hein? Não? Sim, talvez, quem sabe? Então é isso, tá? Design pattern é isso. Vocês precisando de esconder classe concreta, só fazer esse treco aqui. Quando que o pessoal pode usar isso? Ah, vamos supor que ele vai fazer um sistema, e esse sistema precisa se conectar num Postgres, ou num MySQL, ou via XML, ou via REST, e ele quer esconder ele quer mudar e quer esconder isso. Cara, é o caso claro para você usar Abstract Factory, tá? Mas tudo bem. Para nós que usamos um banco de dados só, não tem problema nenhum. Vamos ao próximo. O próximo é o Facade, né, pessoal? Facade a gente já brincou com ele em Web 2, vocês já sabem. Só relembrando, qual que é o Facade? O Facade é quando você disponibiliza uma fachada, uma interface simples para um conjunto de funcionalidades. Qual que é a sacada? Eu tenho uma modelagem de classe... Oh, caceta. Aqui. Eu tenho uma modelagem de classe super complexa aqui, super chata aqui para implementar, olha só, super complicado. Aí, quando o meu cliente quer chamar um método de alguma coisa, tem que ficar criando classe, tem que ficar instanciando um para outro, putz, que troço chato. O que você faz? Se cria um facade que esconde essa complexidade toda e o cliente precisa chamar um metodinho só. E esse metodinho faz toda a complexidade necessária aqui. Esse metodinho faz toda a complexidade necessária aqui. Esse metodinho faz toda a outra complexidade necessária aqui. E aí o cliente, quer dizer, o cara que usa, não precisa conhecer toda essa complexidade. Ele chama um método. A gente fez isso lá em Web 2, quando a gente escondeu as transações do nosso sistema atrás de um facade. E daí o facade criava uma transação no banco, que ele pegava, e daí fazia a chamada no DAO, retornava, descobria que erro que deu, e daí retornava para cima, tá, pessoal? Então, é basicamente essa a questão do facade. É bem legal também. Não vou fazer implementação, porque vocês já fizeram em Web 2, só estou retomando, tá? Proxy. Proxy é aquele exemplo que eu usei para vocês. Então, o proxy ele encapsula um objeto. Então, eu tenho um objeto real, ele encapsula em outro, de tal forma que o cliente não precisa conhecer os seus detalhes. Quando o cliente chama, ele chama um objeto e aquele proxy vai fazer a chamada correta que ele tem que fazer. Esse objeto proxy controla o acesso ao objeto subjacente, delegando, chamando as operações aqui, ó, tá? Isso aqui é bastante usado em operações remotas. Como assim remotas? Esse objeto real aqui, ele está no meu servidor. E esse cara aqui está local. Aí, quando o cliente quer fazer uma chamada no objeto remoto, ele instancia um objeto que acaba sendo... Pode até ter o mesmo nome, mas ele vai ser um objeto proxy. Ele é um objeto que contém as mesmas operações do objeto real, por isso que tem interface comum aqui, ó, porque os dois
implementa a mesma interface. Só que quando ele chama do proxy, o proxy delega. É o proxy que vai lá no REST e faz a chamada, ou em qualquer outra tecnologia e faz a chamada e depois pega o retorno. Só que o cliente não precisa entender que está sendo feita uma chamada REST. O cliente só vai lá e chama o objeto e o proxy faz o resto. Gente, nada disso aqui é automático. Acho que vocês já estão há tempo suficiente aí na computação e no curso para saber que tudo isso você tem que implementar. Qual é o ganho? O ganho é que depois, quando você estiver implementando os clientes, a implementação aqui vai ser muito mais rápida e fácil, porque você escondeu a complexidade usando o seu design pattern. Você implementou as chamadas remotas uma vez só, você não precisa repetir essa interface, essa chamada. Você está favorecendo o reuso, tá? Mas nada é de grátis aqui, tá, pessoal? Você tem que implementar tudo isso daqui. Tá? Não significa que agora eu vou usar design pattern e está tudo pronto. Não, você implementa esse troço. Tá? Padrão de projeto Command. Tá? Então, o Command encapsula... Opa, diga. Só uma dúvida ali, mas o cliente ele pode chegar a se comunicar direto com o servidor ou não? Sempre pelo proxy? Não, não. Essa é a sacada do cliente. O cliente ele vai chamar uma operação num objeto, que pode até ter o mesmo nome, tá? Só que essa operação ela é local. E dentro dessa operação, ele faz a chamada remota. Então, para o cliente fica transparente. O cliente não precisa saber se é remoto ou não. Entendeu? Essa é a brincadeira. Ah, tá. Entendi. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Beleza. Então, vamos para o Command. O Command encapsula uma solicitação como um objeto, quer dizer que é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês. Ao invés de você chamar um método específico que faz uma operação, você chama um método genérico, um execute da vida, e passa como parâmetro um objeto que descreve a ação que você tem. Desculpe aqui, mas eu já vou explicar para vocês aqui, tá? Essa é a implementação que vocês vão encontrar lá, tá? Mas eu vou explicar para vocês aqui mais ou menos como é que funciona. Então, vamos à implementação. Essa implementação eu não achei, não lembro onde, nem lembro se estava no livro do Goff lá, ou estava em outro lugar. Mas vamos lá. Então, temos uma implementação de uma interface chamada Command, que possui um método execute. Então, tudo que for Command vai ter um execute, tá? Que vai ser o nosso, digamos assim, o nosso método genérico. Aí eu tenho uma classe chamada FlipUpCommand, que implementa command. Significa que ela, obrigatoriamente, tem que ter um método execute. Essa interface aqui, essa classe FlipUpCommand, possui um objeto dentro, que é a luz, que eu quero ligar ou desligar. Tá? E no construtor dessa classe aqui, eu passo qual é a luz que eu vou manipular. E aí, quando eu executo o comando FlipUp, que é o método genérico, eu ligo a luz, thelight.turnOn. Tá? Seria mais ou menos essa a brincadeira. Então, o meu comando, que é o FlipUp, ele não é uma ação, tá? Um método. Ele, na verdade, é um objeto. Ele é uma classe que vai ser um objeto depois e que eu vou fazer uma chamada. Olha só que bonitinho que fica. Tá? Já que eu tenho o FlipUp, então eu vou ter o FlipDown. O FlipDown também implementa command, tem que ter o execute, e no execute ele pega a luz e desliga. Aí eu recebo uma luz como parâmetro, aqui ó, light, recebo a luz como parâmetro, no construtor eu seto ele bonitinho. Então agora eu tenho dois comandos, tá? Eu tenho o comando FlipUp e tenho o comando FlipDown. O FlipUp seria pegar a luz e ligar, e o FlipDown seria pegar a luz e desligar. Aí eu tenho o meu invocador aqui, né? Que seria o switch. O switch seria o interruptor, tá? No meu switch, eu vou fazer uma lista de comandos, tá? Então, eu criei aqui uma lista com vários comandos. Perceba que essa lista tem command. Significa que dentro dessa lista eu tenho objetos do tipo command, ou que seguem a interface command. Então, pode ser uma lista genérica, tanto com FlipUp como com FlipDown. É assim que eu faço listas genéricas em Java, tá? Por exemplo. Então, dentro dessa minha lista aqui, eu vou ter vários comandos, FlipUp, FlipDown e assim por diante. O meu construtor não tem nada, e aí eu tenho um método no meu interruptor que se chama store and execute. Store and execute significa, guarda para mim o histórico desse comando que eu fiz e executa esse cara. O que ele recebe como parâmetro, esse método? Recebe um command. Como ele recebe um command,
ele recebe um objeto que segue essa interface. Pode ser um flip up, pode ser um flip down. Como que ele sabe qual método chamar? Bom, como ele recebe um objeto que segue a interface command, ele só pode executar os métodos da interface command. Nesse caso, ele só pode executar o método execute. Então, o que o store e execute do switch faz? Guarda o comando que foi feito e executa o comando. Acabou. Liga, desliga, liga, desliga. O recebedor, ou o cara que sofre a ação, é a luz, né? Então, a luz é um objeto simples que tem o método turn on e turn off, que pode ser chamado lá pelos comandos. E aqui ele diz que a luz está ligada e que a luz está desligada, simples assim. Como que a gente vai brincar com esse cara? Então, foi criado uma classe aqui, press switch. Eu criei uma luz, uma lâmpada aqui, né? Uma luz que vai receber os nossos comandos. Aí eu vou criar dois comandinhos, né? Um comando switch up e outro comando switch down, que é um flip up e um flip down, que recebem as lâmpadas. Criei o meu interruptor. E daí aqui a única coisa que eu estou fazendo é que eu estou comparando a linha de comando, tá? Isso daqui, ó, está comparando. Quando eu chamar essa classe, eu posso passar em linha de comando on e off, que ele executa o comando de ligar a luz ou desligar a luz. Aí, se eu passar um comandinho on em linha de comando, ele vai pegar o meu switch, que é o meu interruptor aqui, que eu criei, e vai guardar e executar o switch up. Se for um off, ele vai executar e ele vai guardar e executar o switch down. E o argumento requerido e não. Então, só vai fazer isso. Então, é assim que eu brinco com commands. Perceba que eu chamei um método genérico, que é o execute, que está aqui, ó. Só que o meu comando, ele está encapsulado num objeto. Tá? Ó, fica bem bonitinho de fazer também. E tinha uma época que a galera adorava usar o padrão de projeto command para brincar com aplicações. Então, hoje em dia, não tenho visto mais muito, não. Strategy. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí no chat para que eu paro e pergunto, né? Senão eu sigo o barco. Strategy. O strategy, pessoal, ele representa uma operação que pode ser efetuada e que eu posso ficar trocando, tá? Então, eu posso definir outras operações de forma que eu não altero as classes sobre as quais a operação é feita. Essa que é a sacada do strategy. Eu quero aplicar uma operação naquelas classes, mas eu não quero mexer nas classes, tá? Eu consigo definir uma família de algoritmos e encapsular esses algoritmos como classes, tá? Seria mais ou menos assim, eu tenho um cliente, daí eu tenho um contexto que executa o meu strategy, e o meu strategy tem o método execute, que tem a classe concreta que efetua as operações. Então, tem uma brincadeirinha com o strategy aqui, tá? Como é que funcionaria o strategy? Eu tenho uma interface strategy. Nessa interface, eu tenho um método genérico chamado execute, que recebe 2 parâmetros e executa uma operação qualquer. Eu defini 3 operações aqui, ó. O add, que implementa strategy, que ele executa, quando ele faz, né, o execute da classe add, ele recebe os 2 e soma, o subtract, que recebe os 2 e subtrai, e o multiply, que recebe os 2 e multiplica. Claro que eu estou usando métodos e operações super, super simples, tá? Isso daqui escala para uma complexidade que você queira. Se algum dia você tiver esse problema e, putz, isso aqui é parecido com aquilo, negócio de strategy que o Hazard falou, aí você pode usar isso daqui para a complexidade que você queira, tá? Mas aqui eu defini minha família de algoritmos, tá? Com esse strategy aqui eu defini minha família de algoritmos. Tem o add, tem o subtract, tem o multiply. Aí o meu contexto aqui ele recebe um strategy, que é o strategy que eu quero usar, que é passado aqui no construtor. E o execute desse cara aqui, ele executa o strategy que foi passado como parâmetro. Então ele encapsula num outro nível aqui o contexto para poder executar o meu strategy, meu algoritmo bonitinho aqui. Quando eu for usar essa família de algoritmos, como que eu posso fazer? Bom, eu crio um contexto, e aí no meu contexto, eu crio o meu contexto e passo qual algoritmo eu quero executar. Eu quero executar o add. E aí, olha só que interessante. Quando eu pegar o meu contexto e executar de forma genérica, ele vai executar o algoritmo que está aqui. E eu não preciso me preocupar, né, no meu contexto sobre o que eu estou, se mudou, se é um add, se é uma subtração, se é uma multiplicação. Então, o meu contexto, eu não preciso alterar a minha classe contexto conforme o algoritmo que eu estou executando, porque o algoritmo é definido no construtor a partir do strategy.
Tá? Então, veja, o contexto, eu posso executar o mesmo contexto, eu posso executar com ADD, eu posso criar um contexto com subtract, eu posso criar um contexto com multiplicação. E a maneira de executar é exatamente a mesma e o algoritmo só muda aqui em tempo de execução a partir da classe que eu passei como construtor. E aí eu obtenho o resultado. Então, veja que interessante. O strategy é a família de algoritmos. O context é a classe que eu não quero mudar conforme mudou o algoritmo a ser aplicado. Eu não quero mudar, eu tenho minha família de algoritmos, eu não quero mudar o context conforme o algoritmo que eu estou usando. E é assim que eu uso ele. Então, essa é uma das maneiras de usar aí o nosso padrão de projeto strategy. É bem legal, é bem massa. Assim. São soluções interessantes que se você tivesse que descobrir na hora, assim, você ia ficar pensando, ia ser bem difícil, assim, bem complicado e demorado para encontrar a solução. Observer. Observer, ele cria essa dependência um para muitos no seguinte sentido. Eu tenho um sujeito, né, um objeto que está sendo observado e tenho vários observadores que ficam olhando, que ficam de butuca, que ficam de olho no estado desse objeto. Se por acaso esse estado aqui, se esse cara aqui muda, por algum motivo ele muda, esse cara ele precisa notificar todos os observadores de que houve uma mudança. E aí o exemplo que eu coloquei aqui é, por exemplo, eu tenho alguns dados aqui dentro, dados estatísticos aqui dentro, e quando esses dados estatísticos mudam, a tabela muda, o gráfico muda e o gráfico de pizza também muda, claro. Como que você faz para que isso aconteça? Você faz com que o sujeito aqui, né, o objeto observado, faz com que ele notifique todo mundo que está observando ele, tá? E você faz isso do jeito mais simples possível, guardando uma lista de observadores aqui. Quando ele muda, você varre a lista e chama um método específico de cada um desses caras aqui, tá? Isso é programação reativa. Claro, programação reativa, como a gente conhece, tem uma coisinha a mais aí, que é o fato de você poder devolver o nosso dado no futuro, tá? Mais para frente. Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas a questão dos observadores é bastante usada, tá? Essa é a implementação que você vai encontrar lá no livro do Goff, tá? Então funciona mais ou menos assim, ó. O que é? Você tem um observer, uma classe observer ou uma interface observer que tem um método chamado notify. Todo mundo que fica de butuca no sujeito aqui tem que implementar esse cara aqui, tem que implementar esse observer. Por quê? Porque a gente obriga eles a terem o método notify. Aí o sujeito, quer dizer, o cara que é observado, ele mantém uma coleção de observadores aqui, ó, Observer Collection. E alguns métodos legais, ó, o método Register Observer, que pega um novo observador e registra, adiciona nessa lista. O Unregister Observer, que pega um observador e tira dessa lista, porque eu não quero mais ficar escutando, então tira de lá. E o Notify Observers, que é o cara que, quando muda de estado aqui, ele tem que chamar todo mundo e fazer uma notificação. E é simples, ó. Para todos os observers na coleção de observer, chama o método observer.notify. Então, ele vai chamar o notify de cada um deles. Também via polimorfismo, porque eu estou guardando objetos do tipo observer aqui. Então, ele vai ter que, em tempo de execução, descobrir qual é o cara que está chamando. Então, com o polimorfismo, observer.notify, ele sabe qual dos caras ele está invocando. Isso é observer. E olha que legal. Pode ser usado em vários casos. Observers, em especial, é uma solução para resolver problemas de callbacks. Callbacks. Acho que tem hífen aqui. Sei lá. Callbacks. Callbacks é assim, eu vou chamar um método, aí quando ele terminar, ele chama uma outra classe para mim. Aí você passa qual método você quer que ele chame quando terminar aquela ação. Isso é um callback, tá? Ao invés de fazer isso, você pode criar o teu sujeito que vai resolver o problema como um observer, como um observable, como um subject, e pegar aquela outra classe e registrar como um observer. E daí deixar o cara resolver. Quando ele terminar, você chama o notify e tá tudo certo, tá? Então, seria mais ou menos essa a brincadeira do observer versus callback. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Fora esses design patterns básicos aí,
teve uma época em que a galera pirou o cabeção do design patterns, tinha design pattern para tudo. Hoje em dia também tem design pattern para tudo. Mas só para vocês terem uma ideia, antigamente no Java EE, no J2 EE, que é o Java EE antigo, né? Depois virou Java EE. E hoje é Jakarta EE. Nossa, minha letra no mouse é a pior do mundo. EE. Mas lá na época do J2EE, o pessoal do Java tentava facilitar a vida do programador, né? A tecnologia não era muito boa, era muito verbosa, tinha que escrever muita coisa, mas então o pessoal tentava facilitar a vida do desenvolvedor explicando design patterns. E eles inventaram uma galera de design pattern para ajudar você. Tinha MVC, tinha front controller, que a gente viu isso em Web 2, tinha vários design patterns de acesso a banco de dados, repository, data model, DAO e um monte de coisa, tá? Alguns vieram de outras linguagens, de outras plataformas, mas eles incorporaram, tá? Hoje em dia, se for procurar design patterns, tem vários design patterns para aplicação, para front-end, para back, para aplicação como um todo, para acesso a banco de dados. Tem que tomar cuidado, que se perde no mundo dos design patterns, tá? Eu vou explicar alguns que eu já expliquei para vocês, que vocês já brincaram com eles, mas só para contextualizar aí para vocês, tá? Por exemplo, o MVC significa Model View Controller, é um design pattern de aplicação, tá? Que, principalmente da parte mais visual ali da aplicação, que tenta separar a tua aplicação em partes. Uma parte chamada modelo, que seria a representação dos dados e de transações de serviço, operações de negócio. A visão, que seria a parte de tela ou visualização de dados, né? Interagir com o usuário. E a parte de controle, que faz um meio de campo entre as duas coisas. Isso é, quando chega uma requisição do usuário, essa requisição tem que ser transformada numa operação de modelo, lá numa transação, numa operação, num método. Quem faz esse meio de campo é o controller. E o controller sabe que aquele retorno do model tem que ser transformado numa chamada de tela, ou num erro, ou em alguma coisa que daí o controller direciona, tá? Nas nossas aplicações que nós vimos, as models eram classes POJO, quer dizer, classes que não seguiam herança de nada, não seguiam framework nenhum, mas que mantém os dados, e classes auxiliares do armazenamento, como, por exemplo, as DAOs, ou a classe do Facade, que a gente viu, que mantinha a lógica de negócio, e assim por diante. Já as nossas views eram JCPs, que mostravam as informações, e as nossas controllers nós tínhamos colocado como sendo as servlets. Elas faziam o meio de campo, então elas recebiam as requisições do usuário, faziam algum processamento, como, por exemplo, conversão de dados para classe, e daí já redirecionava para model. A servlet não fazia operação de negócio. Essa parte é bastante importante, tá? Ela só redirecionava para o nosso caso, era um Facade, tá? Então, isso era o MVC, como a gente tinha visto. Esse é um desenho, né? Então você tem um HTML aqui, quando faz o submit, cai numa controller. A controller vai na DAO, Facade, seja lá o que for, acessa a classe Exposure, acessa o banco de dados, retorna o DAO, aqui tem um Facade no meio, né? E depois ela faz um forward para a classe de visão, que mostra o HTML para o usuário, tá? Gente, MVC não é o único padrão de projeto para telas, tá? Você tem vários. Você tem MVP, você tem MVVM. E aí, pessoal, é aquela história, tá? Você entra em um mundo de padrão de projeto grande, enorme. E daí você tem briga de foice também sobre qual padrão de projeto é melhor. Você tem cara top brigando, porque esse é para isso, aquilo é para aquilo. Essa tecnologia usa tal coisa. Não, ela usa... Tem uma briga enorme, tá? É que nem time de futebol, é que nem framework, é que nem religião, partido político, é a mesma coisa. Os caras se matam por causa do padrão de projeto nesse nível aí, tá? Não entrem nisso, tá? Aprendam. Saibam dialogar, tenham as suas opiniões, essa é uma brincadeira boa, tá? Outro padrão de projeto interessante é o front controller, tá? Por exemplo, no padrão MVC você não tem restrição sobre o número de controladoras. Quando você vem aqui, ó, quantas servers eu posso ter? Posso ter quantas você queira. Só que aí,
quando você começa a criar muitas controladoras, começa a ficar complicado de você dar manutenção nos seus controladores. Então, foi inventado um padrão de projeto chamado Front Controller. Vocês podem entrar lá no link do blog do Martin Fowler. Martin Fowler é um nome que vocês têm que ter na cabeça aí, tá? Ele tem um catálogo de várias padrões de projeto. Deem uma olhada lá, tem uma porrada de coisa, tá? E ele explica sobre o Front Controller. O Front Controller fala assim, cara, ao invés de você ter uma porrada de controller, você tem uma só. E essa Front Controller aqui descobre para qual objeto aqui que vai tratar, para qual objeto do model que vai tratar a nossa requisição. Claro que se tem uma controladora só, a complexidade dessa front controller é muito, muito grande. A gente discutiu isso em Web 2. É muito grande. Então, para evitar isso, a gente usa front controller principalmente quando a gente desenvolve frameworks. Por exemplo, você pega um framework qualquer, pega o JSF que a gente vai ver, eles usam front controller, porque é mais fácil ter uma classe que recebe as requisições e você configura para qual que vai, tá? É mais ou menos para isso que serve, tá? Quando você for implementar na mão, e isso é uma coisa que eu falei para vocês em Web 2, você, eventualmente, você pode até querer implementar alguma coisa parecida com frameworks, mas se você vai implementar um framework, é melhor você usar um framework pronto. E aí, se você vai implementar na mão as suas classes, então você não implementa front controller, você usa um misto ali, um equilíbrio entre a quantidade de classes, controladoras e assim por diante, para não ficar muito complicado de estar manutenção, para você não ter muitos arquivos e arquivos muito complexos. Então, você faz um equilíbrio entre os dois ali. Outro padrão de projeto que a gente fala muito é o DAO, que é o Data Access Objects. Serve para abstrair e encapsular o acesso aos dados. Tem gente que não gosta do DAO. Eu odeio DAO, prefiro usar repository, prefiro usar model object. Cara, não tem problema, tá? Mas DAO nos ajuda muito. O Martin Fowler, por exemplo, é um cara que não gosta desse tipo de modelagem aqui. Você vai olhar lá, tem artigos dele falando que ele não gosta da modelagem anêmica de dados. O que é essa modelagem anêmica? É esse jeito que a gente faz, aí cria nossas classes de modelo só com atributos setter e getter, e daí o DAO faz todo o resto, e daí cria uma classe de serviço, que é um facilitador. Ele fala assim, não, orientação a objetos tem que ser orientação a objetos mesmo, pura, do jeito, com implementação rica. A classe pessoa tem que implementar tudo que a classe pessoa precisa fazer, e assim por diante. Mas, para você implementar mesmo de verdade, ali no frigir dos ovos, fica mais fácil de você separar as classes, tá? Fica mais fácil de você separar entre os membros da equipe, fica mais fácil da manutenção, fica mais fácil de você estender o projeto. Então, a gente usa mesmo o DAO, o Martin Fowler que lute. E aí, ele pode abstrair acesso a diferentes tipos de base com a mesma interface, se você ajudar, inclusive, com o Abstract Factory que a gente acabou de ver, tá? Aqui está um exemplozinho, ó, por exemplo, new cliente DAO cria para nós um objeto do tipo cliente DAO. Aí eu crio um objeto do tipo cliente, ó, new cliente, cliente.setNome. Quando eu quiser adicionar o meu cliente, DAO.insert cliente. Se eu quiser pegar um cliente, DAO.getCliente3. Veja, eu encapsulei tudo que for SQL aqui, ó. Não tem SQL no meu sistema mais, tá? Porque o SQL está dentro da cliente DAO aqui. Tá? Eu encapsulo, eu sei aonde que estão os meus acessos ao banco de dados, tá tudo no cliente DAO. Você vai, eu quero mexer no SQL, vai só na DAO e mexe lá. Não precisa mexer no resto da aplicação, tá? Então, essa é a parte legal desses padrões de projeto aí que acessam, que encapsulam o acesso ao banco de dados, tá? A gente já viu DAO, vocês usaram DAO. O professor lá de LPO2, eu tenho certeza que falou sobre DAO e Factory e tal. Eu falei de um jeito bem simples de DAO, assim. Mas qual que é o certo? Gente, não tem certo, tá? Você pode usar com o Abstract Factory se quiser, pode usar sem, não tem problema, tá? Vai do jeito que você consegue implementar e fazer aí. A nossa classe cliente aqui, nesse caso, é uma classe nome com setter e getter, sem problema nenhum. Aí aqui, se eu quiser, por exemplo, obter uma conexão com o banco de dados, eu posso ter uma classe conexão, que recebe uma connection. Uma das coisas interessantes que acontece quando você vai aumentando as tecnologias é que você para de obter conexão. As conexões são todas fornecidas pelo servidor. Então, em geral, você mexe com um pool de conexões. É assim que escreve pool? É, né? Mas aqui nesse caso, quando vocês fizeram lá em Web 2, vocês fizeram com conexão simples, tá?
Aí o nosso cliente DAO tem um inserir, que recebe um cliente, ele obtém uma conexão e faz a inserção do banco. Tem o get cliente que recebe o ID, ele pega a conexão, retorna o cliente, retorna o cliente. Ah, mas aqui você não está favorecendo a parte de transações. Passa, não tem problema. Você pode criar um cliente DAO que recebe como parâmetro aqui na hora que você faz o construtor, recebe a conexão com o banco, aí ele não vai tentar criar uma conexão em cada um dos métodos, e aí quando você for chamar aqui, você passa uma conexão do banco de dados já criada, aí vai estar favorecendo transações. Não tem problema, tá, pessoal? Tudo isso é maneira de implementar. Você pode implementar do jeito que você conseguir implementar naquele momento, tá? Se eu não me engano, lá em Web 2, a gente favoreceu conexões com a conexão sendo passada no construtor, tá? Uma DAO usando Factory pode ser implementada também, quer dizer, usando a estratégia de criação com DAO. E aqui a coisa fica legal, ó, porque imagina que eu quero acessar meu banco de dados, mas eu quero acessar ou no Oracle ou eu quero acessar Hibernate. Tá? Então eu tenho duas estratégias diferentes. Como que eu uno a parte do DAO com o nosso Abstract Factory? Então vamos lá. A gente vai fazer assim, ó, pessoal. Primeiro, tem a nossa classe cliente, que é a nossa classe persistente, aquela que vai para o banco, que tem só o nome. Eu vou criar uma classe chamada produto DAO, só que peraí. A minha produto DAO, ela pode ser tanto acesso ao Hibernate como acesso ao Oracle. São coisas diferentes, Então, eu tenho duas classes. Uma classe chamada Hibernate Produto DAO e uma classe Oracle Produto DAO. Aqui eu implemento acesso, aqui nessa classe eu implemento o acesso ao Hibernate. Aqui nessa classe eu implemento o SQL bonitinho de acesso ao Oracle. E ambas as classes implementam uma interface chamada produto DAO. O nosso Abstract Factory significa, não sei qual classe que vai ser usada. Ela vai ser usada alguma dessas classes, dessas duas classes tem que ser genérico. Então eu vou sempre usar a produto DAO. A nossa DAO Factory é a classe que cria uma DAO para nós, tá? Então, aqui eu criei duas constantes, uma da Oracle e da Hibernate, só para poder dizer qual das duas eu quero passar. Eu tenho um método abstrato chamado getClientDAO, um método abstrato chamado getProdutoDAO, e o getClientDAO sabe criar um cliente DAO do tipo correto, sabe criar um produto DAO, ou Hibernate, ou Oracle, do jeito certo. A gente vai ver no código daqui a pouco. E a get DAO Factory, onde eu passo um int, aqui eu passo qual que é, se eu quero Oracle ou Hibernate, e ela retorna para mim um DAO Factory correto, ou um Oracle DAO Factory, ou um Hibernate DAO Factory. E esses caras aqui sabem criar os objetos corretos para nós. Quer dizer que esses caras aqui tem que ter um get produto DAO, aqui tem que ter um get produto DAO. O get produto DAO do Hibernate DAO Factory retorna o Hibernate produto DAO. O get produto DAO do Oracle DAO Factory retorna o Oracle produto DAO para mim. É bem bonitinho. Aí também eu tenho o cliente DAO, assim como eu tenho o produto DAO, eu tenho o cliente DAO que tem o inserir, o get all, e o cliente DAO, quando eu implemento ele no Oracle, o cliente DAO, eu tenho o codiguinho do Oracle aqui, eu tenho o codiguinho, o inserir está implementado aqui e aqui, só que aqui é no Oracle, aqui é no Hibernate. Vamos ao código. Como que eu uso esse trem? Então, vá, DAOFactory.getDAOFactory, que ó, chamando esse método aqui, ó, getDAOFactory, e eu passo qual que eu quero. Eu quero um DAOFactory do tipo Oracle, mas perceba que ele não retornou um Oracle DAOFactory, ele retornou DAOFactory genérico. Significa que se eu mudar essa constante, o resto do meu código é exatamente o mesmo. Olha que maravilha, milagres do polimorfismo. Aí eu pego essa DAO Factory genérica e chamo getClientDAO. E ele retorna para mim um cliente DAO. Ó, retorna um cliente DAO. Não importa se é um Oracle cliente DAO ou um Hibernate cliente DAO. Retorna o cliente DAO. Se aqui eu mudar de DAO Oracle para DAO Hibernate, esse código não muda, esse código não muda, nem nada do código muda. E ele vai usar a classe concreta de forma correta. Olha que massa. Aí aqui eu criei um cliente, setei o nome para Razer, aí eu peguei o DAO, que é o cliente DAO, e fiz um insert cliente. Se por acaso o meu cliente for um Oracle cliente DAO, ele chama o insert que está aqui. Se por acaso o meu cliente DAO tiver dentro um Hibernate cliente DAO, ele chama o insert que está aqui, graças ao polimorfismo. E aqui também, mesma coisa, DAO.getClient.
DAO Factory, como que eu implemento? Bom, tem 2 métodos abstratos, aqui o get cliente DAO, get produto DAO, e o método get DAO Factory eu recebo o inteiro aqui, ó. Se for Oracle, eu retorno o Oracle DAO Factory, se for Hibernate, eu retorno o Hibernate DAO Factory, caso contrário, eu retorno null, porque não tem nada, né? Aí a Oracle DAO Factory, olha que interessante. O Oracle DAO Factory, quando eu peço para retornar um get cliente DAO, ele retorna Oracle cliente DAO. Quando eu peço um get produto DAO, ele retorna o Oracle produto DAO. Claro, só que o retorno do método é o genericão. E daí, claro, né, o Hibernate DAO Factory vai ser a mesma coisa. O cliente DAO é uma interface, que significa que todo mundo que implementa cliente DAO tem que ter inserir get cliente, get all, assim eu uniformizo a interface. O Oracle cliente DAO, que implementa o cliente DAO, tem que ter esses 3 métodos, então tem que ter o inserir, tem que ter o inserir, desculpa, o get cliente, tem que ter o inserir, tem que ter o get all. Só que aqui eu acesso o Oracle. Aqui eu acesso o Oracle. Aqui eu acesso o Oracle. Quando você implementar Hibernate cliente DAO, vai ter os mesmos métodos, só que aqui eu acesso Hibernate, aqui eu acesso Hibernate, aqui no getAll também, tá? Mesma coisa que é o Hibernate aqui. Esse exemplo genérico eu encontrei nesse lugar aqui, tá? Criando um DAO genérico com Hibernate, deve estar lá, tem uma discussãozinha sobre isso e vocês encontram esse trecho de código lá. Aqui vocês encontram o catálogo de padrões de projeto lá que tem no Martin Fowler, e o livro do Goff, né, que é importante, e alguns links para vocês darem uma olhadinha, que são links legais. Se eu não me engano, eles estão funcionando ainda.